E aqui que está, doutor. Então nós entramos justamente no tema do nosso programa, que é, a partir do que o Frei está colocando aí, no item que diz respeito justamente com relação à invasão de propriedades particulares e a reintegração de posse. O que a gente percebeu, pelo que transparece aí no decreto, os invasores teriam uma espécie de apoio legal, não é? Enquanto que os proprietários teriam que justificar depois o direito de posse. E aí a coisa ficou um pouco confusa. Então acho que seria muito oportuno o senhor, aos nossos telespectadores, dar uma maior clareza em relação a esse ponto do decreto. Olha, Padre Hamilton, Frei Moser, essa questão de terra no Brasil, a questão da posse no Brasil, é uma questão que ela se apresenta de forma muito delicada em razão de toda a estrutura fundiária existente no país, desde o chamado descobrimento, passando por capitanias hereditárias, passando por sesmarias, passando pela Lei de Terra de 1850, que é a Lei 601. Ela adentra no século XX com um país extremamente rural, que alcança, de alguma forma, a sua atividade industrial urbana, mas que se mantém ainda com o seu poder político ligado ao detentor da propriedade imobiliária. E nesse meio, diversas populações são envolvidas nas questões fundiárias, começando com os próprios índios, né, que estavam aqui antes mesmo de nossos descendentes mais diretos, passando pelos escravos que foram retirados das suas terras, das suas origens de forma arbitrária, de forma horrorosa, que talvez seja o crime maior da humanidade, que a humanidade cometeu, talvez tenha sido a escravidão. Uhum. Essas pessoas são levadas à chamada liberdade, à alforria. Entretanto, foram colocadas sem receber nada como meio de produção. E as pessoas que foram, evidentemente, levadas à exclusão social e que, ao passar do tempo, essas pessoas começaram a demandar por terra, porque a terra não é apenas um meio de produção, ela garante a moradia, que hoje é um direito fundamental, constitucional, ela garante a alimentação, a educação, a saúde, de modo que esses conflitos, essas questões, elas têm que ser tratadas, esses conflitos têm que ser tratados sem intolerância. Essa questão precisa ser tratada com reflexões que passam necessariamente quem são aquelas pessoas que demandam a reforma agrária no país. Pega-se um grupo de 100 e se faça criteriosamente, como nós fazemos na Promotoria Agrária em Minas Gerais, e que vamos a todos os acampamentos de trabalhadores rurais, dentro e fora de imóveis rurais, e ali façamos um levantamento de quem são aquelas pessoas. O que elas comem no seu dia a dia? Por outro lado, vamos ver como é que é aquela terra. Será que é uma terra que realmente está incluída no patrimônio privado de uma forma legítima? Uhum. Se ela não é terra pública? Essa superação da intolerância, essa superação da discriminação, faz com que a gente possa olhar para esse conflito com uma plausibilidade que vai facilitar a resolução do conflito. Essa resolução do conflito é aí que entram os poderes, no sentido da necessidade da intervenção decisiva de cada um desses poderes, citados aqui pelos senhores, pelo Frei, mais detidamente, no sentido de que esse questionamento, essas questões, sejam efetivamente resolvidas. O Brasil é um dos últimos países do mundo que ainda convive com o conflito agrário, com o conflito fundiário, porque ele reluta na buscar soluções efetivas para tais conflitos. Isso sim, Frei. Olha, eu realmente fiquei agradavelmente surpreso, não conhecia o doutor, pela colocação ampla, profunda da questão. Pegando lá de trás, realmente existe uma problemática e também a forma de buscar uma solução. E quanto a isso, eu diria assim, nós temos um bom ponto de partida agora para a gente ir aprofundando, não é, nos blocos seguintes. E essa história toda, não é, vamos dizer, de propriedade,
ela tem que ser revista. Agora, como o senhor bem colocou, os 3 poderes. Não é? E aí nós esperaríamos, não é, que o poder, não é, dos nosso legislativo também se mexesse, não é? Quer dizer, em outras palavras, não é? E que não esperasse um decreto. Esse que é o grande problema. Então, há omissões de alguns poderes e que, vamos dizer, propiciam uma exacerbação dos outros poderes. Então, nesse sentido, eu achei muito boa a colocação, concordo plenamente. Mas voltando ainda ao ponto, doutor, a questão é o seguinte, no que diz o Programa Nacional com relação à mesma invasão, ou seja, e no tocante ao judiciário, que se dá a entender, mediante a invasão de um determinado grupo, se a terra é produtiva ou não, isso se verifica depois, mas se dá a entender justamente que o órgão regulador, legitimador daquilo ali já não seria mais o judiciário, e sim os próprios movimentos. É essa que é a questão do decreto, e é esse o parecer que gostaria que o senhor colocasse para os nossos amigos. Mas isso, após o intervalo, nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí, já já estaremos de volta com o programa em pauta.